Linha de Frente. Olá, mais uma edição do Linha de Frente no ar nesse fim de semana. Eu sou Lívia Zanolini e te agradeço muito a companhia mais uma vez. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Bom, 12 de outubro, Dia das Crianças, uma data comemorativa, mas que também precisa ser de reflexão. A Constituição Federal e o Estatuto Brasileiro da Criança e do Adolescente estabelecem que toda criança e todo adolescente tem direito à vida, à saúde, à liberdade, ao respeito, à dignidade, à convivência familiar e comunitária, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, à profissionalização e à proteção no trabalho. Muita coisa, né? E são direitos fundamentais para garantir que a infância e o desenvolvimento dos pequenos cidadãos sejam saudáveis. Mas será que esses direitos estão realmente e igualmente sendo assegurados para os cerca de 40 milhões de brasileiros com até 14 anos, segundo a estimativa do último censo do IBGE? Para falar mais sobre isso, nós temos um timaço aqui no Linha de Frente. Apresento para vocês a Fernanda Massad, que é advogada de família, Américo Matar, diretor-presidente da Fundação Telescom e especialista em educação pública e tecnologia nas escolas, e Nicole Rudemacher, advogada e conselheira estadual de assistência social de São Paulo, e Felipe Sanders, que é neurocirurgião pediátrico no Hospital das Clínicas. Que bom ter vocês aqui conosco hoje, bem-vindos. Obrigada pela participação, pela presença. O superintendente da Fundação Abrinq, Victor Graça, mandou um recado sobre esses direitos fundamentais das crianças. Vamos acompanhar. Em 1988, tivemos uma nova Constituição que no artigo 227 diz que criança e adolescente é prioridade. É absoluta prioridade criança e adolescente na nossa Constituição. E agora em outubro, 12 de outubro, comemorando o Dia das Crianças, é muito importante a gente entender que é uma responsabilidade de todos cuidar do desenvolvimento das crianças. Então, não só está dito na lei, mas a sociedade tem que entender que o desenvolvimento do país depende do desenvolvimento das crianças. Então, por exemplo, um pacto pela educação é muito importante que seja feito para mudar o futuro do Brasil. Vou começar com você, Nicole. Vou começar com você porque é tão básico isso que eu acho que ninguém aqui da mesa vai discordar. Talvez haja alguma discordância sobre como chegar a esse mundo ideal, que é de uma garantia 100% de direitos de crianças e adolescentes, e chamando também para essa responsabilidade de que o desenvolvimento de uma criança, de um adolescente até chegar à fase adulta é responsabilidade absolutamente de toda a sociedade. Não só de governos, não só da família, não só da escola. É uma junção de forças que está precisando de coordenação, essa força-tarefa, concorda? Concordo. Por quê? Eu concordo. E para mim é uma surpresa muito boa ouvir o Victor da Fundação Abrinq. Eu trabalho no terceiro setor há mais de 20 anos e a gente, é claro assim, que apesar dos direitos essenciais, especialmente da proteção à criança e adolescente, estarem na Constituição e também no ECA, né, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, o terceiro setor, com as organizações da sociedade civil sem fins lucrativos, faz um papel extremamente importante exatamente na defesa e garantia desses direitos. A Fundação Abrinq, por exemplo, ela tem um trabalho grande assim, no Brasil inteiro, projetos como Prefeito Amigo da Criança, a empresa, que também é amiga da criança, que leva um selo. Nós temos fundações na área de assistência social, que é a área que por acaso eu também sou conselheira do Conselho Estadual, mas há muitas fundações e associações na área de assistência social voltadas justamente para a defesa e garantia desses direitos. Então, a gente tem organizações como a Alana, que cuida exatamente da proteção, na questão de propaganda e da exposição das crianças. A gente tem fundações que cuidam do abrigamento de crianças e, ao mesmo tempo, especialmente que eu vou falar da minha experiência, nós temos os conselhos de políticas públicas que eles fazem o que se chama o controle social. O que é esse controle social? É você, sociedade civil e poder público reunidos num colegiado justamente para
é você identificar quais são as políticas públicas daquela entidade federativa, no caso eu atuo no estadual, mas a gente também foca o municipal, quais são os programas do Estado que focam nessa proteção às crianças. Então, a gente tem vários programas, a gente tem um programa que é federal, que o programa Criança Feliz, a gente tem equipamentos municipais, como um CCA, que é o Centro de Jovens, de Criança e Adolescente. Então, assim, sem dúvida alguma, não é porque o direito está garantido na Constituição que a gente tem a tranquilidade que ele está sendo efetivamente cumprido e executado. A sociedade como um todo. Então, aqui é uma política do Estado que tem que ser cumprida, sim, mas a sociedade civil, sem dúvida nenhuma, tem que atuar. E aqui eu falo muito das organizações do terceiro setor e a sociedade como um todo, né? E depois eu acho que a gente vai poder falar um pouco, mas eu até comentei um pouco com você. A gente tem quem não anda em São Paulo e que não vê as pessoas em situação de rua. Isso. E há muito pouco tempo atrás, as pessoas em situação de rua eram homens ou mulheres. Hoje são famílias. E as famílias implicam crianças. Então, a gente não só tem homens e mulheres em situação de rua, mas a gente tem muitas crianças. Tem um levantamento, acho que de 2023, que tinha mais de 4 mil crianças na rua. Isso na capital ou no estado? Na capital. Esse número pode ser um pouco a mais ou menos, eu não tenho muita certeza, mas porque o levantamento é de 2023, mas é muita coisa. E o que a gente vai fazer em relação a isso? O que está sendo feito também em relação a isso, né? A gente vai discutir muito sobre o que avançamos e sobre o que ainda precisamos avançar. O Américo tem esse foco na área da educação pública, com foco também na tecnologia, o uso da tecnologia nas escolas, né, Américo? A gente avançou nesse quesito, nesses últimos anos? Se sim, no que mais avançamos? E no que precisamos ainda avançar muito? Olha, Olivia, é interessante você fazer essa pergunta, porque, embora seja um direito constitucional, ele não é aplicado na prática. Nós avançamos, sim. A última medição do IDEB, que é a Avaliação Nacional da Educação Brasileira, mostrou que houve um avanço. A nossa educação não ficou parada nesse período. Então, se você observar os dados da década de 80, nós tínhamos um volume de crianças fora da escola que chegava a quase 10%. Hoje, nós temos 99% das crianças dentro das escolas públicas. Porém, essa inclusão não seguiu junto com a qualidade da educação. Embora o IDEB tenha se mantido, ele até teve uma expectativa que seria pior. Essa expectativa não se revelou verdade nos dados divulgados da avaliação de 2023, porque ele é composto de 2 indicadores básicos. As provas de matemática e linguagem, que avaliam a condição, a proficiência das nossas crianças e jovens com essas 2 disciplinas. E a segunda dimensão é a reprovação escolar. Mas ele deixa de fora um ponto importante. Quais eram as crianças que deveriam estar nas escolas? Só para dar um dado aqui para a nossa audiência, para vocês, nós temos aproximadamente 9 milhões de jovens que são neném, de 14 a 29 anos. Esses jovens estão excluídos dessa avaliação. Porque a escola, para entender evasão, ela mede a quantidade de alunos matriculados e quantos fecharam ao final do período letivo. Mas esse jovem que não entrou, ele não está contemplado na avaliação. Então, a gente acaba perdendo a sensibilidade desse indicador. Por sua vez, quando nós comparamos a qualidade educacional que o Brasil oferece versus o PISA, nós estamos nas últimas colocações. Então, isso é uma tragédia anunciada que coloca as nossas crianças em condição de subemprego e isso afeta diferentes camadas sociais de formas diferentes também, revelando uma desigualdade maior. Quando você olha, embora o número não seja bom, mesmo os alunos das escolas particulares do Brasil estão abaixo do 4º quadrante das lideranças do PISA. Então, a nossa educação privada também não oferece uma qualidade diferenciada. Mas quando você olha a escola pública, ela é muito pior. E em diferentes regiões do nosso país. Então, esse grau de desigualdade, ele só agrava uma questão social colocada, que é esse fluxo, esse ciclo tóxico de subdesenvolvimento educacional que resulta em baixa qualidade dessa mão de obra para a empregabilidade. É um círculo vicioso que se retroalimenta no tempo. E esse fluxo de miséria acaba assegurando a manutenção dessas populações nessa condição de vulnerabilidade. Por consequência, você tem um aumento das populações de rua, você tem um aumento de jovens em subemprego e aumenta a quantidade de jovens que não vê valor na educação pública, o que é um problema muito grave. Porque não vê a vida mudar por meio dessa. Esse jovem acaba alimentando o exército para o tráfico de drogas, para a criminalidade, porque ele não vê perspectivas. Que problema complexo e profundo, né? Sim.
A gente não vai conseguir resolver isso em 1h30, mas estamos aqui para discutir sobre possibilidades de se alcançar esse objetivo. Fernanda, nós temos uma Constituição promulgada em 88, nós temos um Estatuto da Criança e do Adolescente que regulamentou essa questão que envolve direitos das crianças e adolescentes, que foi sancionado em 90, né? Sim. 1990. Em termos de cumprimento desses direitos, onde estamos falhando mais? De uma forma geral, para começar a discussão. Difícil, hein? Difícil, né? Se eu mudar a pergunta, ajuda? Onde estamos acertando mais ou não? Não Você ajuda. pode escolher. Eu estava ouvindo a Nicole falar e pensei exatamente isso. A gente tem uma Constituição extremamente garantista, que pensa na defesa da criança e do adolescente e também na sociedade como um todo, nesse viés do que a gente está falando. Então, prevê a criação do SUS, então determina a edição do ECA, que é cumprido logo depois. O ECA é uma lei considerada moderna, uma lei, apesar de ter sido promulgada em 1990, ainda é considerada muito moderna e muito completa. Mas é de difícil efetivação. Então, como tudo em direito tem as suas interpretações, então quando a gente joga para o judiciário, isso tem interpretações diversas, então, já entrando um pouco no outro tema, mas um exemplo, a perda do poder familiar, né? Então, o ECA, ele é bem restrito em relação à perda do poder familiar, que traduzindo do juridiquês, por favor, basicamente é você tirar dos pais a condição de pais. Então, você olhar e falar, essa mãe, esse pai não tem condição de terem o poder sobre essa criança, eles precisam ser retirados. E o ECA, ele é bem restrito nesse ponto. Uhum. E aí, a gente tem, hoje no Brasil, situações diversas. Então, a gente tem crianças em situação de rua, a gente tem crianças que residem em ocupações, por exemplo, no centro, que são cuidadas por senhoras, por ninguém, e que nem se sabe quem são os pais. E, de outro lado, a gente tem mães que não gostariam de perder seus filhos, então, por exemplo, encarceradas, provisoriamente encarceradas, e que, porque entram para o sistema, têm o seu poder familiar retirado e entra para o abrigamento. Então, muito detalhe da lei que, na hora de aplicar, até pela pluralidade do Brasil e de uma cidade, por exemplo, como São Paulo, que tem Cracolândia, que tem um centro com invasões, que tem essa população alta aí de rua, até no centro expandido, então Paulista, você vê muita criança. Então, é uma atuação complexa, então, de conselho tutelar, de fiscalização, por que essa criança não está na escola, mais assim por termos práticos do que ele falou da qualidade do ensino, que aí é outra questão, mas indo para esse problema que a gente vê, né? Você andar na rua e ter criança vendendo bala, criança limpando o seu para-brisa. O tempo todo, né? O tempo todo. Então, por que essa criança não está na escola? Porque ela não tem o que comer, porque ela não tem quem mandar ela para a escola, porque ela não tem sapato, porque ela porque ela não tem onde tomar banho, enfim, é muito mais grave, eu acho, do que o constituinte, o legislador conseguia prever, né? Sim. Felipe, em termos de saúde pública infantil, a gente pode falar que talvez a má alimentação, a desnutrição seja a maior preocupação ou está em outro quesito? Não. Antes de tudo, obrigado pelo convite, tá bom? Uma honra estar aqui nessa mesa. A alimentação é, sim, crucial para o bom desenvolvimento da criança, ganho tanto de estatura quanto de peso, mas um bom desenvolvimento nos quesitos de dimensão vão proteger essa criança de outras doenças, de mais uma melhor imunidade, né? O que eu acho que eu preciso falar, elogiar o ECA, né? O ECA, ele garante muitos direitos para as crianças, garante sim a saúde. Muito difícil a gente conseguir levar a saúde de qualidade para todo mundo, principalmente para essa população que está à margem da sociedade, que mal tem documento, que a gente mal sabe se está registrado ou não.
né? Tanto que a nossa estatística ela fica bagunçada por causa disso. Mas essa população, ela está muito longe de um cuidado de saúde, só vai procurar um serviço de saúde quando houver grandes doenças, grandes catástrofes, e mesmo quando houver diagnóstico em algum hospital de grandes doenças, essa família muitas vezes não vai conseguir fazer o segmento ou o tratamento, né? Então, a gente tem uma saúde pública muito boa aqui em São Paulo, que tenta tratar todo o cidadão possível do Estado e às vezes de fora do Estado, mas que essa população que está às margens aí do estudo, que precisa trabalhar, que não consegue estudar, filhos de pais que não foram para a escola, filhos de pais que não têm trabalho, não têm domicílio, tem tudo. E essas crianças, elas também têm um mau desenvolvimento do ponto de vista de saúde ou de doença, justamente porque elas estão excluídas do nosso processo de como fazer o segmento, como fazer o tratamento. E quando a gente pensa em populações indígenas e quando a gente pensa nos estados mais vulnerabilizados do Brasil, o problema deve se multiplicar de forma exponencial, imagino. Eu queria colocar um ponto que o doutor Felipe trouxe, Lívia, que é importante dizer que a criança que ela é subnutrida até os 4 anos de idade, isso prejudica as formações das cognições neurais dela. Isso se propaga por toda a vida. Acho que outro ponto importante que a Fernanda trouxe, a questão do ECA, ele foi fundamental para a rede de proteção das nossas crianças. No entanto, um efeito do ECA, que é pouco avaliado, a gente tem que olhar a política pública sobre 2 vertentes, né? A proposta que ela tem e qual a sua efetividade na prática, que é o ponto que a Fernanda colocou. Ele trouxe um lado tóxico, porque hoje a criança ela foi capturada pela rede de criminalidade e o jovem presta serviço ao tráfico, porque se ele for pego na favela com um fuzil na mão e com 20 quilos de droga, isso é uma contravenção penal. Aos 18 anos ele está isento. Então você criou um exército de reserva para o tráfico de drogas que compactou as crianças e adolescentes para o crime. Então isso é um problema, o crime sabe e se adaptou nisso. Exato. Então é um problema bastante sério. Não estou dizendo que o ECA não foi necessário, ele foi fundamental para a garantia de direitos. Ressalva-se isso. Mas a gente tem que olhar também esse aspecto que ele gerou esse efeito colateral que não estava previsto quando o legislador pensou nessa regulação. Vamos falar um pouquinho de uso das tecnologias nesse contexto da infância, gente. Nesta semana, pelo menos 13 estados americanos processaram o TikTok por prejudicar os jovens. As ações judiciais acusam a plataforma de promover o vício e falhar na moderação de conteúdo para menores de 16 anos. Ao longo dos últimos anos, diversas pesquisas têm indicado o impacto do uso exagerado das plataformas, da internet, na formação desses jovens. Além do excesso de uso, outro ponto de destaque é a atuação dos influencers mirins, que são crianças que têm milhares de seguidores em redes sociais e são expostas muitas vezes desde que são pequenininhas, desde que nascem e nem sabem que estão sendo expostas ainda. Isso poderia caracterizar um trabalho infantil? Quais os impactos negativos e positivos desse excesso de exposição na internet? Como equilibrar tudo isso? Vou ter que começar com você de volta. E são tantos os aspectos que a gente pode levantar nessa discussão da chegada efetiva da tecnologia, tanto dentro da educação como também às margens da formação de crianças e adolescentes. Eu vou deixar para tratar dessa questão de trabalho infantil aqui com a nossa doutora, já. Mas o quanto as tecnologias, de uma forma geral, têm ajudado na promoção desse desenvolvimento, o quanto elas têm atrapalhado, vale a pena tê-las, ainda que em algum momento elas vão atrapalhar esse desenvolvimento? O que você diria? É uma boa pergunta. Na verdade, a tecnologia ela foi tratada há algum tempo como uma panaceia que resolveria todos os problemas da educação. Então, bastava conectar as escolas, levar computadores, queria resolver os problemas da alfabetização e da aprendizagem das crianças. Por outro lado, hoje ela é demonizada como perda de capacidades cognitivas. Tem um neurocientista francês, só para não falar o nome dele errado, Michel Desmourget, ele fez uma pesquisa em 2020 que mostrou que nós estamos com a primeira geração com redução de QI na nossa história de evolução da humanidade. Isso se deve ao uso excessivo de telas nessa parte da primeira infância. No processo educacional, Lívia, há de se convir que a tecnologia não dá mais para tirar do nosso dia a dia. Possível. Inteligência artificial chegando aí com força total, os recursos tecnológicos permitem melhorar nossa qualidade de vida, mas a gente tem que qualificar a adoção dentro da escola.
E, a nosso ver, nos estudos que eu tenho visto a esse respeito, a tecnologia nas mãos do professor impulsiona a prática pedagógica adequada. Então, é o uso qualificado das telas no ambiente escolar. Então, por exemplo, você pode ter a implantação das metodologias ativas, e aqui falando para a nossa audiência, metodologias ativas é esse professor transformar o aluno em protagonista do processo de aprendizagem. E nisso a tecnologia ajuda. O ensino de STEAM, que são as ciências, as matemáticas dentro da sala de aula. Então, a adoção ela deve ser qualificada, ela não deve ser indiscriminada. Então, o uso excessivo do TikTok, de ferramentas de vídeo, que as crianças estão altamente expostas, eles realmente afetam a nossa criatividade. Porque essa criança, quando ela faz uma leitura, ela é obrigada a pensar e imaginar aquela realidade que ela está lendo. Quando ela vê um vídeo, simplesmente, de alguém que interpretou a leitura e transformou num vídeo, ela não tem mais o seu desenvolvimento criativo tão forte quanto antes. Então, nós temos que voltar a esse processo de desenvolvimento, adotando de forma qualificada dentro da sala de aula e empoderando o professor para o uso da tecnologia em prol da aprendizagem das nossas crianças. E aí a gente entra numa outra discussão que eu vou tocar para você, mas eu vou passar para a mesa antes, outros pontos, que é o quanto as nossas escolas e os nossos professores estão preparados para incorporar de forma positiva a tecnologia no ensino. Vai pensando, Américo. Debate. Vai pensando. Em termos antes de políticas públicas, deixa eu tocar aqui com a Fernanda. Fernanda, eu não sei como a gente enquadraria essas famílias, esses pais, mães, pais, cuidadores, que veem esse nicho, né, de explorar essa superexposição dos filhos, porque aquilo está dando seguidores nas redes sociais. Eu não estou criticando, não, só porque muitas dessas páginas, não vou dizer muitas, mas pelo menos algumas dessas páginas, tem um conteúdo até construtivo e educativo. Mas olhando na perspectiva da superexposição dessas crianças, o que falar sobre isso? Eu acho que essa situação se encaixa basicamente como se fosse um artista. É porque, como isso vem mudando, a gente ainda está se habituando, né? Pelo menos eu aqui nos meus 41. Mas eu vejo meus filhos acessando, por exemplo, vídeos no YouTube de crianças que ficam produzindo conteúdo, né? Não no TikTok, mas no YouTube. É muito comum. Então, seria mais ou menos equivalente à criança que é artista, criança que participa de novela, criança que é quase que uma licença poética, para que essa criança, ela exerce um trabalho remunerado, não deixa de ser um trabalho infantil, mas que é bem aceito, que é pacificado. Então, a gente vê produção artística, vídeo, apresentadora de televisão, mirim. Então, aí a questão da superexposição e da exploração financeira é sempre delicada. Então, varia muito da educação, do que o pai e a mãe fez, mas geralmente não é qualificado e não é enquadrado como esse trabalho infantil. Honestamente, eu vejo a situação pior do lado dos telespectadores do que desses artistas, porque esses... o número é muito menor, né? Eu acho que o dano é muito maior para milhões, acredito, de crianças que ficam lá muito vidrados, e aí aquela questão do algoritmo, dos vídeos curtos, daquela cor, como que chama, eu acho que a responsabilidade é muito maior de uma regulação, sabe? Do Estado regular, como que vai ser essas questões de barco da internet, essas regulações mesmo. Já tem exigências, né, para que essas páginas existam. E das próprias plataformas, né? Então, como que as plataformas estão lucrando com essas crianças? Aí eu acho que tem um impacto maior, né? Então, quantas crianças estão ganhando muito dinheiro fazendo isso? Não tenho ideia, mas quanto a plataforma, você falou do TikTok, sim, quanto que o TikTok ganha com acessos? Então, se você pegar o Instagram, tem lá a norma que você não pode ter uma página com menos, sei lá, deve ser 12 anos, 13? 12, 13. E aí, qual que é o controle que eles fazem disso? Nenhum. Quantas crianças muito menores têm páginas? E aí, quais são os danos que isso causa? Aí tem um monte de estudo que eu não trouxe aqui, porque a gente acabou... Mas tem muito estudo de como isso influencia, então, a autoestima das meninas, como que é o bullying cibernético, como que então, o celular na escola, então você já está lá no grupo, o que antes era muito local, vira
publicou uma foto. Então, se nós, adultos, já temos muitas vezes dificuldades de lidar com esse excesso de cobrança social por meio das redes sociais, o que dirá uma criança que está em formação ainda? É ainda mais complexa essa questão. E aí, Felipe, eu trouxe aqui nessa abertura desse debate agora, nesse momento, esses estados americanos que estão se juntando para processar o TikTok, porque especialistas acreditam que há, sim, danos à saúde mental dessas crianças por essa superexposição a essas telas, esse consumo exagerado dessas múltiplas telas. E há comprovação de que isso realmente acontece? Há comprovação. Então, é um assunto muito quente, porque rede social e tecnologia está virando quase a maior parte do nosso dia a dia para fazer trabalho, para educar, para se entreter. Pra pagar do adulto, conta. é tudo. Para tudo. A gente é dependente da tecnologia, a tecnologia evoluiu muito nos últimos anos e vai continuar evoluindo. Não sei para onde, né? O céu é o limite. Que evolua, pelo menos. Está evoluindo, tomara que seja para o bem. É assim, só para defender o ator infantil de novela, que são muito poucos, que são profissionais, tem uma série um círculo de proteção ali de jurídico, psicólogo, professor que vai ensinar na casa dela, já que não vai para a escola. Tudo isso a gente imagina, pelo menos, que os atores mirins profissionais recebam das grandes emissoras, dos grandes estúdios aí. Diferente da criança que ganha um celular, porque hoje em dia todo mundo consegue ter acesso a um celular, ela começa a se expor a esses atores mirins, começa a querer ser um ator mirim e ela vai consumindo mais desse conteúdo. O que gera nisso? Muita exposição das crianças à tela ou à rede social. Nós temos inúmeras comprovações científicas de que as crianças que estão expostas à tela, elas evoluem mal. Bullying, cyberbullying, que é uma coisa que a gente não vê tanto já que nós somos adultos, mas as crianças veem isso todo dia. Dismorfismo corporal. Então, a criança que é mais insegura, tem menor autoestima, fica lá só vendo coisas de beleza, coisas de gasto, coisas de luxo. Dismorfismo corporal. Problemas com ansiedade. Essa criança que fica vendo só pessoas sendo bem-sucedidas, só passando no melhor vestibular, passando nas melhores escolas, tendo os melhores... Tudo isso. Isso vai gerando ansiedade. Essas crianças, elas têm celular do lado da cama. Vai dormir, meu filho. Eles vão dormir com o celular lá. Eles não vão dormir. Eles ficam horas embaixo do cobertor, fazendo alguma coisa no celular, interagindo na rede social, consumindo conteúdo. E isso dá muito mais, cada vez mais... dá mais poder para as empresas de tecnologia, vão ficar cada vez mais fortes. Elas sabem como vender o conteúdo para essa população. Eu acho que esse processo de alguns estados americanos contra uma empresa só, eu acho que ele tem a sua validade, já que o TikTok ele é extremamente aberto, né? Mas assim, a família e o estado, eles têm que conversar que também nós estamos dando muita tela para as crianças. E muito cedo, né? E muito cedo. Então, assim, nós temos recomendações científicas de quando e quanto dar de tela para as crianças. E todo mundo e todo mundo quebra. Eu tenho certeza, entre os meus amigos, em casa, todo mundo isso daí não consegue respeitar, porque a tela está em todos os lugares, está lá no GPS do carro, está lá no seu celular, para você falar com... né, tudo. Mas, assim, crianças menores de 1 ano não podem ver tela. Se você vê uma criancinha que está lá no colo da mãe, com um celular na mão, vendo um videozinho bonitinho ou educativo, não era para estar acontecendo. Crianças de 1 a 2 anos, 1 hora por dia de tela, só conteúdos supervisionados, só conteúdos recreativos e evitar ao máximo. Crianças de 3 a 4 anos podem ter 1 hora de tela por dia. E a gente conta televisão, conta celular, conta tablet, essas coisas. É muito fácil estourar isso. Então, as médias dos Estados Unidos hoje de exposição de tela de crianças de 0 a 8 anos são no mínimo 3 horas. Sendo que a maior parte é em rede social, a maior parte sofrendo influência boa ou ruim, né, dessas grandes empresas de tecnologia. E esse nosso hábito de
observar a rede social, viver na rede social, né? Viver online, a nossa vida hoje ela é online, ela só vai aumentar, né? Cada dia mais. A gente passa mais tempo na rede social para interagir, para trabalhar, para ver quem está trabalhando bem, né? Tudo isso. E é uma tendência da nossa sociedade que está difícil. A gente só vê... Eu concordo plenamente, falando aqui por mim, que para fazer o programa, a gente tinha chegado aqui e não havia um computador. E aí, nós não começamos o programa enquanto não arrumamos um computador para que eu pudesse ter aqui acesso às informações necessárias para conduzir o debate, que estão na internet, essas múltiplas fontes. Informações ruins, fake news, mas informações verdadeiras, verídicas e construtivas também. E daí é uma outra questão que dá para a gente trazer para cá, Nicole, que há uma intenção, acho que a palavra é essa nesse momento, há uma intenção do governo, isso está sendo discutido com a sociedade civil, com educadores, de apresentar um projeto de lei para o Congresso Nacional para restringir o uso de celulares durante as aulas, nas salas de aula. Porque há essa comprovação de que há um prejuízo para o desenvolvimento mental e até físico. Acadêmico. Quanto maior a exposição à tela e à rede social, pior é o desempenho acadêmico. Tem essa questão também do desenvolvimento acadêmico e educativo, que é também prejudicado. Seria uma iniciativa bem-vinda? Como modular isso? Eu posso fazer Você pode fazer o que você quiser. Já que eu não estou aqui no papel nem de mãe, nem de falar da minha experiência pessoal, e falar um pouco da política de defesa e direito das crianças, eu quero falar que esse tema é bem delicado quando a gente pensa nos vários grupos de crianças a terem seus direitos defendidos. Então, eu queria, sim, algo que eu deveria ter feito no início, que é, além de agradecer a minha participação, eu queria fazer minha autodescrição, porque nós temos um grupo de crianças com deficiência especialmente visual, e que dependem da autodescrição para saber quem está falando. Então, eu quero dizer que eu sou uma mulher branca, com cabelos castanhos na altura do ombro, eu estou com um vestido verde, eu estou na faixa dos 50 a mais, que eu já vi que é um jeito delicado de não falar exatamente. Eu estou com a tela do programa, linha de frente, estou numa mesa triangular, na verdade, com um homem, 2 mulheres e um homem na ponta. E eu quero, assim, dar boas-vindas àquelas crianças, ou pai das crianças com deficiência, e que essas, sim, elas dependem muito da tecnologia e de um celular para acessar os livros hoje em Libras, para acessar audiodescrição de vários programas. Então, assim, para esse público, as crianças com deficiência, especialmente as deficiência visual, o uso de um celular ou um tablet, o que seja, é algo fundamental. Por outro lado, a gente tem as crianças que estão sofrendo medidas socioeducativas, né, de restrição de liberdade. As medidas socioeducativas estão na nossa política e existem, infelizmente, um grupo muito grande de crianças e adolescentes que estão privadas de liberdade ou em abrigamentos, e que essas não têm acesso ao celular, não é nem porque não têm o acesso financeiro, mas elas não podem acessar, elas estão proibidas de acessar. E a gente também tem aquelas crianças, né, o que a gente chama, hoje em dia a gente tem comitês de orfandade, são aquelas crianças que ficaram órfãs, né, na Covid, e o governo do estado montou, junto com a Lesp, um comitê para olhar essas crianças que não tem nem pai e mãe para que possa dar uma orientação e nem a escola conseguem ir. E, por fim, eu quero falar das crianças refugiadas que estão nessas casas de passagem, e que o celular, às vezes, é a única forma de elas conseguirem se comunicar com o povo brasileiro. Porque, principalmente as crianças que vêm, né, do Afeganistão ou que vieram de culturas muito diferentes, o celular é a forma de você conseguir se comunicar. Então, eu tomei a liberdade de fazer um pouco essa digressão, assim, aumentar um pouco, porque é isso, quando a gente fala da criança e adolescente, a gente fala da criança que está na escola particular tem um perfil, a escola pública é outro perfil, as crianças que estão em medidas socioeducativas é outro perfil, as crianças com deficiência têm uma outra necessidade. Então,
é bem para enaltecer que discussões como essa são muito importantes. Por exceções à regra. Exatamente, porque você não consegue taxar. Vamos por exemplo, você mencionou o projeto de lei. Importante, importante. Mas será que quem está lá, assim, no Congresso, está pensando nessas várias camadas, dessas várias possibilidades, nesses vários direitos dessas crianças que são diferentes? Temos as crianças atípicas, né? E temos... Então, assim, são tantas crianças e adolescentes que a gente tem que pensar nos direitos que elas têm garantido pela Constituição, que eu acho que a gente não consegue dar uma resposta única. Para algumas que eu acabei de mencionar, o celular é a única forma de comunicação. Outras são proibidas de ter celular porque elas estão proibidas do gozo dos seus direitos básicos. E outras realmente usam indiscriminadamente, ganham dinheiro com isso, os pais ganham muito dinheiro e você fala, meu Deus, são influências já dessa idade. E se a gente pegar quantas cirurgias hoje de nariz e de estética para meninas, então assim, como lidar com essa discussão tendo todas esse público, né? A gente está falando só de crianças e adolescentes, mas são públicos muito diversos. E a política de assistência social, a sociedade, as organizações sem fins lucrativos, os políticos, aqueles que a gente acabou de votar, aqueles que a gente vai votar, que olhar que tem para isso, né? Da menina, desculpa só falar, a menina adolescente que não vai para a escola porque ela não tem um absorvente. Então, assim, quem olha para todo esse público? Sim. Ou é todo mundo ou a gente está falhando em alguma coisa, né? Só para discutir mais um ponto, é que a tecnologia realmente ela veio para ajudar muita coisa, resolver muitos problemas que a gente não tinha antes. Então, a Nicole citou grandes exemplos que a tecnologia, o celular na mão, está conectando pessoas que antes não conseguiam se comunicar. Mas assim, a França, China, Itália, Austrália, Grécia, Japão, todos eles, aposto, têm um índice melhor no PISA lá de desempenho acadêmico. Esses estados proibiram celular na escola. Fora da escola, faz o que você quiser. Né? Se essa criança refugiada vai na escola e precisa, eu acho que talvez ela seja a exceção. Mas a regra de pegar e falar assim, olha, você não vai ficar usando o celular na mesa, na carteira lá, enquanto o professor estiver dando aula. Isso traz efeito. E a gente vê que o excesso é ruim, a gente tem essa comprovação. E a gente sabe que já tem países que estão vetando o celular na escola e estão tendo um desempenho. Então, assim, tem que ter essa discussão, sim, de direitos e liberdades individuais, né? Mas também a criança, ela não sabe o que é bom para ela, né? Tanto que ela é uma criança, ela não é um adulto maduro e experiente. E a gente que precisa direcionar como ajudá-las. É que como é muito plural, né? O que eu falei no começo, é uma infinidade de situações, eu acho que acaba tendo que ter uma nichada, vamos dizer assim. Iniciar, pelo menos. Então, eu concordo completamente com o que ele falou no seguinte, escola não pode levar. O inglês extracurricular do meu filho não pode levar o celular, não pode entrar com o celular na escola. Nem no intervalo, na escola regular também, não pode usar no intervalo. É proibido o celular na escola. É óbvio, a escola que eles estudam é uma escola que tem bastante inclusão e eu conheço crianças, até de filhos de amigos, que usam, por exemplo, o tablet para se comunicar. Então, tem problemas, apraxia da fala, enfim, algum grau de autismo que não consegue se comunicar. E usa e consegue se comunicar porque o iPad tem imagem e tal. E aí, por óbvio, essa criança pode levar o iPad, pode utilizar o iPad. Mas eu entendi o que a Nicole falou, que é mais ou menos o que eu falei na minha primeira fala, que é isso. A gente está falando do Brasil, né? A gente está falando de um país que tem... Vários países. Como você falou, a gente tem indígena, e a gente tem população ribeirinha, a gente tem população de rua, a gente tem criança, como ele falou, na Cracolândia vendendo droga. Então, é muito, é um tema, olha, difícil. Um pouco inglório que você nos convidou, Lívia, hoje. A gente vai falar de um tópico só e sem chegar numa conclusão. Nenhuma. Eu acho que é sofisticado o problema. É importante a gente estar debatendo sobre ele.
Eu acho que o mal das nossas políticas públicas é que muitas vezes elas são baseadas em indicadores secundários. Elas não são particularizadas no território. Nós temos um país continental. Quando o legislador ele se reúne em Brasília, que está muito distante da realidade, ele pensa na política pública, ele olha indicadores secundários, são dados frios. Então ele não vai olhar o chão da escola. E quando ele olha o chão da escola, como é que você contempla uma escola ribeirinha de Manaus que está a cerca de 4 horas de barco do centro da cidade? E você compara essa mesma escola com uma escola que está aqui na região dos Jardins, em São Paulo, que é uma escola pública. Eu estou falando só aqui de escolas públicas, né? Então, como é que você faz essa comparação? Qual é a regulação que atende essas duas naturezas de forma efetiva? Então, nós temos um problema na concepção das políticas públicas porque ela não leva em conta a questão da territorialidade. Isso é um problema grave, porque ela não pega essas exceções que são necessárias à regra. Por outro lado, você tem um contingente enorme de educadores que não estão prontos. Voltando à tua pergunta, Lívia. Queria que você voltasse mesmo. Que eles não estão prontos para usar tecnologia em sala. Tem uma pesquisa do Centro de Inovação da Educação Brasileira que analisou aproximadamente, desculpem a licença poética, por volta de 150 mil educadores. É uma autoavaliação sobre o uso de tecnologia. Numa escala de 1 a 5, os nossos educadores estão no nível 2. Eles são usuários da tecnologia. O nível 5 é o curador de conteúdo. É aquele professor, vou dar um exemplo para ajudar a nossa audiência a entender. É o professor que, ao invés de dizer que o Brasil foi descoberto em 22 de abril de 1500, ele coloca a dúvida para a turma qual era o contexto histórico do descobrimento do Brasil. Pesquisem. E a partir desse conhecimento que os alunos levantaram, ele gera um debate crítico. Então, isso é um uso qualificado de tecnologia. É o professor curador de conteúdo, o que impulsiona a aprendizagem das crianças. Porque o processo da educação está associado à questão da fake news, da utilização adequada. Eu, particularmente, tenho uma dificuldade de entender a regulação como resposta a essas questões sociais. O adolescente hoje que é dependente da tecnologia, ele é comparado ao dependente de heroína. Então, imagine esse adolescente ser imposto tirar o celular dele quando ele adentra um ambiente escolar. Qual o nível de concentração dele em sala de aula? Por outro lado, tem uma escola aqui em São Paulo que testou uma solução, combinou com os adolescentes que eles iriam desligar o celular. A primeira semana foi muito difícil, a segunda semana fluiu. Porque dentro da sala de aula só. Dentro da sala de aula, porque foi uma decisão compartilhada, Lívia. Entendi. Esse, acho que é a grande questão de empoderamento do jovem, de você trocar com ele a experiência, isso vale para todas as políticas públicas, ir até o território e escutar as pessoas. E não pensar as políticas públicas à luz dos indicadores secundários e à luz do nosso ar-condicionado. Porque aí a gente perde essa riqueza da ponta e de quem está realmente necessitando. Uma escola ribeirinha, ela precisa de um equipamento tecnológico para que esse aluno tenha condições de aprendizagem equivalente a um centro urbano. Para no momento da aprendizagem dele, no processo de se recolocar no mercado de trabalho, e a pandemia nos mostrou isso. Um jovem manauara ou um jovem do Pará pode prestar serviço para uma empresa de São Paulo, quiçá uma empresa da Europa, porque a tecnologia permitiu esse acesso, mas ele precisa ter esse contato no seu processo de aprendizagem para se familiarizar com esse conceito. Então, os professores, voltando à tua questão, a gente tem que trabalhar o processo de formação do educador para que ele integre a tecnologia ao processo pedagógico de transmissão de conhecimento. O aluno não é mais só um receptáculo, ele é parte integrante do processo. Imaginemos nós, vou falar por mim aqui na mesa, não vou colocá-los no mesmo barco, mas quando eu estudei, era aquela coisa chata. Todo mundo enfileirado, olhando para a lousa e um professor expondo 1 hora, 2 horas de conteúdo durante 6 horas. Se quisesse falar alguma coisa, tinha que levantar a mão e esperar. Imagine agora, na velocidade que as coisas estão, você perdeu a atenção desse aluno, na segunda aula ele já não consegue se concentrar em mais nada, se você não inverter a lógica. Então, o processo pedagógico, os nossos professores são professores ainda do século passado. Pegando o caso do Felipe, se você pegar uma sala de cirurgia de 1900 e pegar um médico lá de 1900 e trazê-lo aqui no Hospital das Clínicas, numa sala de cirurgia, ele não sabe o que fazer. Se você pegar um professor de 1890 e trouxer ele para uma sala de aula, ele consegue dar aula. De tanto que não mudamos. Não mudamos. A gente não evoluiu a nossa prática pedagógica para acompanhar o desenvolvimento tecnológico e colocar essa tecnologia a serviço da aprendizagem. Os países, o Felipe trouxe esse tema, os países nórdicos que têm índices educacionais muito altos, tiraram a tecnologia da sala de aula. Na nossa BNCC, Raquel, ela já contempla que a educação infantil, Nicole, não tem uso de telas. A nossa BNCC, que é a Base Nacional Curricular Comum, já estabelece isso.
Então, a discussão que nós temos que ter é como preparar o professor da escola pública, principalmente, onde está a massa dos nossos alunos, para que esse professor esteja familiarizado e saiba colocar a tecnologia a serviço dessas crianças e adolescentes. E assim, contemplando essas particularidades que a Nicole trouxe. O aluno que tem algum grau de deficiência cognitiva, o aluno que tem alguma necessidade, ele possa ser contemplado nesse processo de alfabetização e atender a todos os outros que estão ali naquele mesmo ambiente. Eu estou com uns dados aqui que depois a gente vai se aprofundar neles, mas tem tudo a ver com essa discussão da utilização da tecnologia nesse processo de educação, que é um levantamento que foi feito pelo Unicef e foi feita uma pesquisa com 1.000 jovens no Rio de Janeiro. Nesse aspecto da tecnologia, esses jovens disseram que a internet é uma parte fundamental do dia a dia da juventude, mais de 80% a utilizam para se comunicar e 70% depende dela para estudar e ou trabalhar, que é isso que vocês estão destacando aqui. No entanto, e aí é um outro problema que eu vou jogar mais para frente, se a gente conseguir discutir com o tempo aqui, que tem outros temas na fila. No entanto, a falta de acesso à internet já prejudicou mais da metade dos jovens, porque também não adianta ter um equipamento, ter um celular, se não há condições para que ele seja explorado. Posso só te dar um dado interessante Com sobre isso, Lívia? Só 11% das escolas brasileiras têm conectividade adequada. 11%? 11%. Imagino que a maioria por volta privadas. de 137 mil escolas, não, falando só das públicas. Só das públicas. Tá. 137 mil escolas públicas, aproximadamente, segundo a pesquisa do NIC-BR e do IPEA, só 11% tem a conectividade adequada, que é 1 mega por aluno, para utilização pedagógica. Imagino que a maioria dessas no Sudeste. Tem uma distribuição espalhada pelo país, mas não contempla os rincões. Se você pegar mesmo o Nordeste, está concentrado nas capitais. Sim. Mesmo a região norte, que tem a floresta amazônica e uma relação atípica de municipalidades, ela tem uma concentração maior nas capitais. Mas São Paulo, você tem uma área de sombra tecnológica, chamando assim, o Vale do Ribeira. Tem baixa cobertura de internet no Vale do Ribeiro. Então, as nossas distorções de conectividade, não basta dar o equipamento, você tem que conectar. Exato. Ele tem que estar disponível o acesso. Não adianta entregar um prato para uma criança que está com fome se não tiver o alimento no prato, né? Vamos falar um pouquinho de trabalho infantil agora? Dados da PNAD contínua divulgada pelo IBGE no fim do ano passado indicam que quase 5% das crianças e adolescentes do país estão em situação de trabalho infantil, ou seja, 1,9 milhão de jovens entre 5 e 17 anos vivem nessa situação. E de acordo com uma pesquisa, 756 mil crianças e também adolescentes dessa faixa etária exerciam alguma das formas de trabalho infantil listadas como as piores pelo governo em 2022. A lista inclui trabalho na construção civil, matadouros, oficinas mecânicas, comércio ambulante em locais públicos, coleta de lixo, venda de bebidas alcoólicas, entre outras atividades. O superintendente da Abrinq, o Victor Graça, também falou sobre essa situação. Vamos ouvir. Nesse momento, no Brasil, mais de 1.800.000 crianças e adolescentes estão trabalhando, estão no trabalho infantil. Muito importante o combate a essa praga do trabalho infantil e que essas crianças estejam não em pequenos comércios trabalhando ou na agricultura e devem estar estudando, devem ter atividades no contraturno. Então, o ensino de qualidade, uma alfabetização de qualidade e atividades como esporte, cultura e lazer para o total desenvolvimento dessa criança, para o desenvolvimento integral dessas crianças. E dentre esses crianças e adolescentes, muitas dessas crianças são meninos, negros, tem muita desigualdade e é preciso de uma busca ativa para tirar essas crianças e adolescentes do trabalho infantil e colocá-los de volta na escola para que eles tenham um futuro. E é outra discussão muito complexa, né, Fernanda? Porque nesse universo, 5% das crianças, dos jovens, crianças e adolescentes inseridos nesse contexto de trabalho infantil, quase 2 milhões, é um universo muito grande. E também não adianta, não que a gente vai esperar que haja uma solução para resolver o problema, mas não, também não adianta só tirá-los dessa condição, se não ocupar o tempo deles com outras atividades, como o Victor falou também. E aí? Exatamente, ele estava falando e eu anotei. O tema de hoje gira em torno de um tema que eu adoro, que eu já estudei bastante, que é política pública.
Então, já teve aí alguns projetos anos atrás em São Paulo, principalmente. Então, lazer. Que é tão complexo que falta tudo, né? Então, se você vê uma criança que está trabalhando, por que ela está trabalhando? Porque ela não tem dinheiro para comer. Então, porque muitas vezes é explorada até pelos pais, mas porque os pais também não têm emprego, porque também não têm casa. Então, o problema da criança acaba sempre esbarrando, resvalando num problema maior do Estado, né? Então, ele coloca, né, a questão, ele tem que ficar na escola, tem que ficar na escola. E depois da escola tem que ter o quê? Tem que ter um espaço, um centro, onde ele tenha um esporte, onde ele tenha um reforço, onde ele tenha um apoio, onde ele tenha acesso a uma vida de qualidade. E a gente nem colocou nessa lista a questão do trabalho escravo, né? A gente nem está colocando nessa lista imigrantes, muitas vezes imigrantes ilegais, nem chegando em refugiado. Imigrante ilegal que tem condição análoga a escravo, em São Paulo, no Bom Retiro, em fábrica de costura, é bem comum, não procurei aqui número, me surgiu isso agora, porque é isso, a Constituição é clara, não pode trabalhar com menos de 14 anos. É claro, o ECA... Há condições em que é permitido quando há... Entre 14 e 16 anos é a questão do jovem aprendiz, Sim. que tem uma série de regras, então as condições, o registro, o horário. Entre 14 e 16. Menor de 14 não pode trabalhar nunca. Estou te perguntando pelo sentido seguinte. Porque tem famílias, por exemplo, que têm empresas... E aí o pai já quer levar o filho ou a filha a partir dos 10 anos para acompanhar a rotina e ajudar nisso. Não é permitido. Não é permitido. A partir dos 14. Dos 14 ainda com condições especiais, que é a legislação específica de jovem aprendiz. Sim. Menor de 14 não tem jeito. Então tá dado o recado. Deixei bem clara essa parte, perguntei de novo para ficar bem claro. Mais alguma coisa? Concluiu? Não, concluí. O Américo disse que tem uma questão também de desigualdade regional nesse contexto, né, Américo? Porque eu dividiria em 4 frentes na questão do trabalho infantil. Um problema, primeiro, cultural, que considera melhor a criança trabalhando do que na rua. Na verdade, essa proposição, para mim, esse statement, ele é equivocado. É melhor a criança na escola do que a criança na rua. Então, tem uma questão cultural de que acredita que a criança, no seu processo de formação, tem que trabalhar. A diferença regional, ela fica clara quando você observa nas regiões sul do país, a criança normalmente ajuda no trabalho, principalmente em rural, e faz parte do processo de cultura, mas ela também vai para a escola. Então, não há um detrimento da educação e esse trabalho rural, muitas vezes, não consome todo o tempo da criança. Em comparação, por exemplo, no semiárido nordestino, com divisa Minas Gerais, ali no Vale do Jequitinhonha, nós observamos durante alguns estudos do projeto Pro Menino que as crianças trabalhavam pegando água. Elas, às vezes, caminhavam durante quase 4 horas até um poço de água para encher os latões e trazer para sua casa. E com isso ela não tinha condição de estudar. Por outro lado, a criança que trabalha e gera alguma renda, como a Fernanda trouxe, muitas vezes é na composição da receita familiar que permite ela se alimentar. Então, tem um problema grave que é o socioeconômico associado à miséria. Então, se não há um avanço de empregabilidade para as famílias, de geração de renda e inclusão produtiva, é muito difícil tirar essa criança dessa condição. A terceira dimensão é o ciclo perverso da educação, da ausência de educação e a ignorância em si. Eu vou trazer eu sou mineiro, gosto de contracauso, vou trazer um aqui de um pai que ele não deixou o seu filho, que passou na Universidade Federal de Pernambuco em engenharia, ir para a faculdade. Nós fomos conversar com esse pai. Ele falou, olha onde a gente vive. Para que esse menino vai fazer engenharia? A gente não tem porquê. E aí, quando ele não alcançava o quanto ia transformar a vida daquela família, aquele jovem fazendo engenharia. Quando ele entendeu isso, ele começou a chorar, pediu desculpas ao filho e liberou o garoto para estudar, porque ele tinha bolsa de estudos, inclusive. E o quarto ponto é o tema de segurança pública, que são os casos mais cruéis. Então, como a gente trabalha a segurança pública sob um ponto de vista integral? Então, a política pública, um problema complexo, com solução simples, normalmente está errado. Sim. Então, a gente precisa de uma multissetorialidade, de grupos da sociedade civil organizada, e acho que a Nicole trouxe isso no começo da fala dela, empresários, sociedade civil, ONGs, moradores do local, os jovens, escutar os jovens é fundamental, o poder público,
essa grande concertação, judiciário sentar na mesa e discutir o problema de forma organizada. Porque assim a gente vai ter uma multiplicidade de visões de um tema complexo. E a partir disso, elaborar soluções que atendam às diferentes realidades do nosso país. Eu acho que o Brasil não é terra arrasada nesse sentido, acho que a gente melhorou, evoluiu muito o trabalho infantil, nós saímos de números assustadores na década de 80 até o começo dos anos 90, estamos reduzindo esses números. Os dados do Unicef de 2020, se não me engano, houve uma reversão da curva de redução, mas essa curva, o Unicef mesmo coloca uma ressalva que pode ser que tenha aumentado as denúncias e não necessariamente mais casos, porque o tema tomou visibilidade para a sociedade como um todo. Então, a gente vem trabalhando, sim, mas eu acho que falta essa grande concertação da nossa sociedade, Lívia. A nossa sociedade tem que se unir, isso não é um problema só do Estado, mas é só através da política pública que a gente consegue equacioná-lo, porque mesmo a sociedade civil não tem força de substituição do Estado, é preciso um investimento estruturante, aí é no que eu chamo de um grande plano de Estado, e não mais planos de governo. Lógico. Rompendo as lógicas dos 4 anos. Para que seja contínuo, perene. Precisamos de continuidade. Érico, mas só para reforçar o recado da Lívia, que você falou, tem um bloco, acho que você falou Rio Grande do Sul, que ajudam na agricultura. Região Sul. Região Sul. Não saem da escola, mas auxiliam não seja aí. Bom isso. É trabalho infantil de qualquer jeito, sim. Não pode de qualquer jeito. Sim, não que isso seja bom. É só para... Ela falou, vamos reforçar a empresa, porque a agricultura peso da responsabilidade. Vamos reforçar a informação. Vamos reforçar que a agricultura também é trabalho infantil. Não, você tem toda só razão, fazer um Fernanda. comentário. Quando a gente fala em política pública, a gente, em qualquer uma das políticas, a gente sempre fala do protagonismo do usuário daquela política. Eu não sei se vocês sabem, mas existe um Conselho da Criança e Adolescente, existem conferências estaduais, municipais e nacionais da criança e adolescente, onde o protagonista dessa política, ele tem voz. É lógico que a gente não está falando de primeira infância, mas a gente está falando especialmente dos adolescentes. Então, assim, em muitos casos, até do que você estava comentando, é muito... O case de sucesso da escola pública, onde todos concordaram em não usar o celular, é uma forma de você dar protagonismo àquele que merece a defesa e garantia dos seus direitos. Então, eles foram ouvidos, eles concordaram e eles chegaram numa solução que foi de sucesso. Então, assim, muitas vezes a gente pensa na política, mas a gente não pensa que o protagonista daquela política, ele tem que ser ouvido. Lógico, com as devidas, os devidos cuidados, a devida proteção, inclusive, do que ele pensa, assim, do que ele pensa que seria o melhor para ele. Mas a gente tem que ouvir também, porque as crianças que são... abusadas, né, sexualmente, as crianças que têm essa deficiência, ou as crianças que estão numa escola pública e não têm acesso à internet para ter essa coisa, elas precisam também ser ouvidas. Eu acho que na política pública falta muito isso. Você ouvir a escuta qualificada do protagonista da política. Eu acho que isso em todas, Nicole, hein? Você trouxe um ponto interessante que a Nicole colocou agora. Mais de 90% da identificação dos casos de exploração sexual infantil, a escola que descobre. É descoberto na escola. Quantos por cento? Mais de 90%. Mais de 90%. E normalmente é causado por um ente conhecido da família, ou familiar ou alguém conhecido da família. Às vezes dentro de casa. Dentro da própria casa. E quem descobre é a escola, que faz parte dessa rede de amparo social. Olha a importância, além de educativa social, né, das escolas também. Quando as escolas fecharam na pandemia, para além da questão educacional, que foi o ponto mais crítico, mas muitas crianças perderam uma refeição por dia. Vamos lá, gente. Neste ano, o Unicef e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgaram um panorama da violência letal e sexual contra crianças e adolescentes no Brasil, que considera os casos que aconteceram entre 2021 e 2023. A Camila Yunes tem os detalhes desse estudo. Vamos acompanhar. A criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência. Isso é o que diz o artigo 7º da nossa Constituição.
Também na Constituição está escrito que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, diversos direitos. Mas, apesar de a proteção aos jovens ser garantida por lei, situações de violência continuam acontecendo por todo o Brasil. Casos como o da menina Isabela Nardoni, de Henri Borel e do pequeno Miguel continuam sendo noticiados. São crianças alvos de violência, negligência e descaso justamente daqueles que deveriam protegê-las. De acordo com o Panorama da Violência Letal e Sexual contra Crianças e Adolescentes no Brasil, realizado pelo Unicef em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, de 2021 a 2023, 15.101 jovens de 0 a 19 anos foram vítimas de mortes violentas intencionais no país. 90% deles são meninos e 82,9% são negros. A maior parte das vítimas tem entre 15 e 19 anos. Ainda de acordo com o estudo, o risco relativo de um adolescente negro do sexo masculino ser assassinado no Brasil é 4,4 vezes superior às de um adolescente branco. Nos últimos 3 anos, 9.328 adolescentes negros foram mortos no país. Apesar de os adolescentes serem a maior parte das vítimas, o relatório indica um crescimento das mortes de crianças. Entre 2021 e 2023, o número de assassinatos dos jovens que têm de 0 a 4 anos subiu 20,4%. Considerando a faixa etária de 5 a 9 anos, esse aumento foi de 49%. O documento ainda destaca que em apenas 13% dos casos se tem informações sobre a relação entre a criança e o autor do crime. Em 2023, dentre os casos em que se tem esse dado, 82,1% dos assassinos eram conhecidos das vítimas, enquanto 17,9% eram desconhecidos. A situação é ainda pior, considerando que o grande perigo para as crianças está justamente no lugar que deveria ser o porto seguro delas, dentro de casa. Só no ano passado, 47,6% das mortes violentas intencionais aconteceram na residência dos jovens de 0 a 9 anos. De acordo com o estudo do Unicef, à medida que a faixa etária avança, a casa deixa de ser o ambiente mais perigoso para crianças e adolescentes. Mas isso não é motivo de comemoração, porque o perigo continua e só muda de local. A partir dos 10 anos de idade, as vias públicas passam a ser o lugar com maior número de casos de violência contra jovens. Considerando os jovens de 10 a 19 anos assassinados em 2023, 61% deles foram mortos em vias públicas. Ainda quando se trata dessa faixa etária, na grande maioria das vezes, as meninas são vítimas de pessoas conhecidas, enquanto entre os meninos, o autor do crime é desconhecido. E deixa eu adicionar mais preocupação nesse levantamento. A gente trouxe levantamento sobre as mortes violentas e a gente tem também um levantamento sobre a violência sexual. Relatório produzido pelo Unicef em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, esse mesmo relatório que citamos agora há pouco, indica que mais de 164 mil jovens foram vítimas de estupro nesse mesmo período, entre 2021 e 2023 aqui no Brasil. E de acordo com um estudo, o número certamente é ainda maior, já que, de acordo com o IPEA, apenas 8,5% dos crimes desse tipo são realmente reportados às autoridades policiais. Segundo o levantamento, no último ano, os casos entre crianças de 0 e 4 anos aumentaram em 23,5%. Considerando a faixa etária de 5 a 9 anos, o crescimento foi de 17,3%. Já entre 10 e 14 anos, os números se elevaram, 11,4%. E na última faixa, de 15 a 19 anos, o aumento foi de 8,4%. Nicole, eu quero começar a discussão com você. Vamos retomar a questão do trabalho não, a gente falou no bloco anterior, a questão da violência por meio das mortes violentas entre jovens, crianças e adolescentes. 15 mil nesse período que foi apurado, 2021 a 2023. Não dá para ignorar que quase 83% dessas vítimas é negra. Isso.
Vou te falar, me dar o luxo aqui de falar um brevíssimo momento da minha vida que eu realmente resolvi atuar na assistência social. Foi quando uma conhecida, inclusive de organização sem fins lucrativos, perguntou a idade do meu filho. Eu falei, ela falou, eu tenho um filho da mesma idade. Ela falou, você sabe que quando ele sai na rua, meu filho é um alvo. Você não tem preocupação. Sua preocupação é se ele beber, se ele extrapolar em alguma coisa, numa festa, os amigos. O meu filho é um alvo. Ela era negra, ela é negro, filho negro. Então, assim, quando eu ouvi essa diferença assim, da tranquilidade de um filho de uma pessoa branca, de um filho de uma pessoa negra, que a minha preocupação é com aquelas coisas assim de não bebe muito, cuidado, e o filho é um alvo, eu percebi que a gente não pode ficar inerte e achar que isso é normal. Não é à toa que a maioria das organizações da sociedade civil que atuam com assistência social, elas atuam com uma política que chama fortalecimento de vínculos, ou seja, é a chance de atrair as crianças no contraturno escolar, ou seja, quando fora da escola, você tem aulas de arte, esporte, música, você tem conversa com pedagogos, com psicoterapeutas, com assistentes sociais, justamente porque esse fortalecimento de vínculo é algo que traz a sensação de pertencimento e que ela não é uma pessoa sozinha diferente. Também não é à toa que o número de organizações que trabalham com a causa da equidade racial aumentou muito na sociedade civil, porque é um problema presente. Esses números são números públicos e que toda hora a gente enxerga na mídia. Não é à toa que ministérios foram criados para que se trate exatamente, hoje ministério no governo federal, que se trate desse tema, porque sim, quando você analisa, quando o Vitor mencionou, a gente tem que fazer uma busca ativa daquelas crianças que deixam de ir na escola ou deixam de frequentar, algum problema acontece. E é neste momento que foi até que ele mencionou, ou seja, assim, a escola é o momento de você conseguir identificar quem é um alvo e quem não é. E não é só um alvo de ser abatido na via pública, mas um alvo de sofrer um ataque dentro de casa, de um abuso sexual e, inclusive, chegar à morte efetivamente. Então, o que eu digo é o seguinte, a sociedade civil está atenta, a sociedade civil que atua com a política de assistência social está atenta e ela tenta fortalecer justamente a questão da importância de se discutir a equidade racial, o perigo da violência contra os negros, a violência contra aqueles que estão na condição de orfandade e que não tem alguém que possa olhar por eles, porque o Estado deve olhar, a sociedade deve estar muito atenta, e a própria comunidade, né, tem que estar muito ciente porque os números são alarmantes. Sim. Então, essa busca ativa, os números do cadastro único, a gente tem que trabalhar com números, a gente tem que incentivar as pesquisas, porque é baseado nos números das pesquisas que as políticas públicas acontecem. É isso que num colegiado de política pública, o Conselho Estadual que eu participo, é isso. As políticas públicas são criadas a partir dos números das pesquisas e desses levantamentos. Você não consegue direcionar justamente uma causa de proteção, ou mesmo quando a gente vê a questão de câmeras em policiamento, a necessidade de professores mais com um olhar atento a isso, né? Inclusive violência nos médicos, né? Às vezes uma mãe vai com uma criança no hospital e através de um olhar especial, às vezes do assistente social do hospital, ou mesmo daquele médico que está atendendo, que aquela criança não está agindo normalmente com aquela mãe ou aquele pai que vem. Então, assim, esse olhar atento, essa preocupação tem que ser de todos, a sociedade civil, em termos, na figura das organizações da sociedade civil, organizações de entidade que, nessa defesa das crianças, elas estão atentas, mas não é pouco. A política tem que ser uma política de Estado. Como política de Estado, ela tem que ser necessariamente perseguida, provocada e exigida por todos. Eu queria fazer só uma provocação, posso? Claro. Você acha, Nicole, dentro dessa sua fala, e eu acho que é muito importante essa questão
da sociedade civil mesmo participar, eu acho que é essencial. Acho que a gente tem que tomar as rédeas. Mas você acha que o Brasil, há um reconhecimento de que o Brasil é um país de maioria negra e é um país racista, que há um racismo estrutural em todas as instituições, que a gente não tem professores pretos, que a gente não tem representatividade, que a polícia não está preparada, que o racismo estrutural está inclusive nos policiais. Você acha que há um reconhecimento do Estado de olhar e falar? Porque os números, é o que você falou, os números são gritantes. Eu também sou mãe de 2 crianças pretas e eu tenho 2 alvos em casa. E eu não vejo o Estado, reconhecer. Olha, eu reconheço, os números são alarmantes. A gente está conversando aqui numa mesa com 5 pessoas brancas discutindo um problema que é óbvio, que vem da escravidão e que a gente não consegue resolver. E eu acredito totalmente no que você falou. Olha, realmente a sociedade civil está olhando para isso, acredito que está. Mas o governador está olhando que a sua polícia está matando? O Estado está reconhecendo isso? A gente está fazendo alguma coisa numa... Porque aí eu acho que tem que ser maior, entende? Porque a sociedade civil ir lá e fazer a busca ativa da criança que não está na escola, da criança que não tem o que comer. Ela vai para um abrigo, ela vai para cá. Mas e alguém está vendo que eles estão sendo assassinados, né? Esses números aí até misturou um pouco uma coisa de uma violência muito pontual, então como foi uma tragédia horrorosa, né? Do Henry, da Nardone e tal, com o menino preto que foi negligenciado pela patroa. Assim, não dá pra gente pôr isso assim nesse mesmo balaio, sabe? Eu acho que o problema é gravíssimo, porque os homens, os meninos, principalmente, né, por esses dados até que foram levantados pelo programa, tá claro que os meninos pretos estão morrendo vítimas de violência na rua. E as meninas estão sofrendo abuso sexual em casa. Aí é outro nicho, aí é outra coisa. Aí é todas as classes sociais, aí é rico, é branco, aí as meninas, aí você nivelou, porque aí todas as meninas entram na violência. Agora, os meninos pretos estão sendo assassinados pelo Estado. A gente está reconhecendo isso? A sociedade civil vai continuar, uma associação vai conseguir salvar esse menino? Concorda que a sociedade está mais preocupada com políticas públicas pós-violência, que é o policiamento, que é a câmera na farda do policial, que é essa questão da busca ativa que nós citamos aqui, e está esquecendo de fortalecer a rede de proteção e olhar para essa questão estrutural que está originando esses problemas? Eu queria trazer 2 pontos. Eu acho que a Fernanda trouxe um dado interessante, mas quem mais mata jovem negro na periferia é outro jovem negro. Não é a polícia. Isso, eu quis dizer... Não, eu quis dizer... E até o policial negro também. A gente tem que tomar um pouco de cuidado para não colocar tudo no mesmo patamar. Então, a violência ela é um problema grave no nosso país. Eu queria trazer uma resposta a isso, que nós temos casos, o Brasil, como diz um grande amigo pesquisador, Ricardo Paes de Barros, o Brasil tem que aprender com o Brasil. E a gente tem 2 casos de políticas públicas integradas muito efetivos. Eu vou citar um deles, que são as Usinas da Paz do Pará. As Usinas da Paz é um equipamento público que congrega ali assistência social, educação, lazer, cultura, a rede de proteção, todos os serviços públicos, tem mais de 60 serviços públicos dentro de uma única unidade. Eles conseguiram reduzir em 4 anos 98% dos homicídios no território, na pior favela de Belém. Era uma favela que tinha índices, por exemplo, que o carteiro não entrava naquela favela. Ele não acessava aquela favela, de tão violento que era. 98% de redução de homicídios e 87% dos furtos e roubos, em 4 anos de trabalho. E ocorreram 2 coisas em conjunto, a saturação policial e a saturação social. O crime organizado, ele é contraproducente ao desenvolvimento. Quando nós comparamos alguns casos internacionais, quando você olha, por exemplo, o mapa da Itália, dando um exemplo internacional, o sul da Itália é pouco desenvolvido tecnológica, industrialmente, em comparação com o norte, porque no sul existe a máfia. E nos territórios de alta vulnerabilidade, você tem o crime presente. O crime organizado, ele não quer a presença do Estado, porque é um território dominado. E poucas vezes você debate que o principal agredido pelo crime é o morador desse território. A principal pessoa prejudicada é aquele que mora nesse território. Ele é o primeiro que é dominado, ele é o primeiro que é ameaçado. Então, hoje, no Rio, por exemplo, quando há uma operação policial, se o morador não vai para a rua como escudo humano, o traficante vai bater na casa dele depois. Por que ele não foi para a rua?
Então, a gente está tratando, muitas vezes, a superfície de um problema maior. E esses projetos que eu citei agora, as Usinas da Paz do Pará, ele tem ali uma resposta com um plano de urbanismo social integrado, onde envolve sociedade civil, empresariado, o Estado, o judiciário, todos os poderes atuando em conjunto. O secretário de Cidadania, que foi o Ricardo Balestreri, que criou e desenhou esse projeto, ele conseguiu reunir mais de 20 secretarias no mesmo espaço, para oferecer uma política integrada. E esse projeto, ele partiu de um detalhe muito importante: a comunidade participou desde a hora zero da concepção. Então, os jovens foram ouvidos, as famílias foram ouvidas, como parte não só de beneficiados da solução, mas parte do desenvolvimento das ações e priorização dos planos de implementação. Então, quando tem uma organização, uma concertação da sociedade civil, e sociedade civil de maneira mais ampla, não só as ONGs, mas sociedade como um todo, se une em nome de um projeto, ele se torna um plano de Estado, ele tem respostas muito concretas nesse sentido. Então, é uma realidade que a Fernanda trouxe, a Nicole aqui começou com esse tema, e nós temos casos no Brasil que deu certo. As Usinas da Paz é um exemplo efetivo do que a gente pode fazer. E o segundo exemplo, não quero me estender muito, mas o case de tratamento da infância em Boa Vista. Boa Vista é a capital nacional mais amiga da infância no nosso país. E é pouquíssimo divulgado. Ninguém fala desse caso de Boa Vista, porque foi um plano de Estado de 8 anos para tratar uma geração inteira. E você trata desde o pré-natal daquela mãe que engravidou até essa criança chegar no ensino médio. Você olha o ciclo integral. Então, por exemplo, se a mãe ela fizer todo o pré-natal, quando a criança nasce, ela recebe um berço do Estado, um enxoval completo e alimentação para essa criança, suplementação caso haja necessidade. Então, é um modelo de política pública voltado para resolver um tema social, com foco na primeira infância. Então, a gente tem bons exemplos no nosso país de políticas públicas efetivas para atacar esse problema. E a má aplicação da política pública nós vimos acontecer com as UPPs no Rio. Só entramos com a saturação policial, não entramos com a saturação social. E aquilo da fadiga de material. O policial cansa, a comunidade começa a se sentir acuada. Ela não tem o retorno. A presença do Estado no território não se fez efetiva, Lívia. E aí o problema volta com muito mais força, seja na forma de tráfico, seja na forma de milícia, que ocupa hoje boa parte do nosso território carioca, lamentavelmente. Mas a gente tem sim fórmulas no Brasil que dão certo de atuar em redução de mortalidade de jovens, mostrando para o jovem uma outra oportunidade, que não é o crime organizado. Sim. Na perspectiva, Felipe, da violência sexual, só reforçando o dado que nós mostramos, né, de 2021 a 2023, sem levar em conta a subnotificação que nós citamos. Com certeza. Tá? Um número oficial de casos registrados, mais de 164 mil casos registrados de violência sexual. Eu sei que não é especificamente a sua área, mas como você está inserido na área da saúde, quanto essa situação preocupa e assusta? É muito assustador, né? É muito assustador. A criança e a menina são seres muito vulneráveis, né? E elas estão mais vulneráveis ainda dentro do próprio domicílio, dentro do próprio lar, onde a gente sabe já comprovadamente que são conhecidos, são familiares de 1 ou 2 graus de distância, né? De relacionamento assim. E elas sofrem por isso. E a gente, apesar de essa pesquisa não citar, a gente encontra assim, mais violência sexual quanto menor for o nível socioeconômico, na minha experiência como saúde. Existe violência sexual em todas as esferas socioeconômicas, mas nós temos muito mais violência quanto menor for o nível socioeconômico. E aí vem, desde o começo da conversa, que o ciclo da pobreza, onde você tira a criança da escola para ela não trabalhar, você tira a criança da escola para trabalhar, para ela não ser educada, e ela vai ficar lá sendo vítima de violência no trabalho, de doenças ocupacionais, de ser abusada, assédio moral, não receber o dinheiro devido, não ter nenhuma proteção de qualquer legislação, isso. Então, são pessoas que estão simplesmente sendo abusadas no trabalho. E essas pessoas vulneráveis, elas são sofrem mais violência, tanto de mortes violentas, como já estavam citando, quanto de violência sexual. E acho que a gente tem ótimos exemplos de políticas públicas, sim. O programa Mãe Paulistana, aqui em São Paulo, fornece berço, tem puericultura, tem atendimento do lactente para ensinar como amamenta, como introduz alimentação, vacina. Nosso sistema de saúde aqui funciona, mas
a gente não está conseguindo reverter essa pirâmide de socioeconômica, tirando essas crianças que estão trabalhando, que não estão na escola e eventualmente vão para ilegalidade, eventualmente vão para coisas mais violentas, e aí sim a gente encontra essa estatística de tanta morte violenta aqui no nosso meio. Vamos girar o tema então, mais uma vez? Em um outro direito das crianças, direito das crianças é o acolhimento, é o direito a um lar. E de acordo com o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, hoje, mais de 4.900 crianças estão à espera de um lar aqui no Brasil. Enquanto isso, mais de 36 mil pessoas estão cadastradas para adotar. A burocracia é um dos maiores problemas relatados pelas famílias que tentam a adoção no país. Mas os organismos que cuidam desse processo também citam a idade da criança como um fator que impacta a situação. E não só a idade, né, Fernanda? A Fernanda é um exemplo aqui vivo de quanto pode ser efetiva essa tentativa de se conseguir um processo de adoção apesar da dificuldade. Eu queria que você compartilhasse a sua história também com a gente. Tá. Bom, eu sou advogada, eu atuo nessa área de família e eu também sou mãe de 2 meninos, que eu já falei, e eu fui mãe através da adoção, né? Eu fui mãe através do processo de adoção. E aí, a adoção tem um pouco de uma mística e tem um pouco de uma falácia. É um assunto que muita gente comenta, tanta criança aí na rua e tanto pai querendo adotar, mas uma certa ignorância no sentido de ignorar mesmo o tema, ignorar mesmo a questão jurídica, como é que funciona. Então, primeira coisa que eu gosto de desmistificar é isso. Essas crianças que estão na rua, elas não estão aptas à adoção, elas não estão no programa. Então, a adoção é uma coisa bem séria no Brasil e, graças aí ao ECA, existe uma regra, um arcabouço jurídico aí, é Código Civil, é Constituição, é ECA. Então, primeira falácia, assim, essas crianças não estão lá, não estão disponíveis, tanto que você viu aí o número, né? Eu peguei esse número hoje no Sistema Nacional da Adoção, vinculado ao CNJ. Essas 4.907 crianças, qual é o perfil? Então, se alguém tiver curiosidade de entrar, é só colocar SNA no Google que aparece todos os gráficos e todas as estatísticas. Não tem muitos anos atrás, mas tem hoje. Então, uma coisa muito, muito simples. Eu anotei aqui para a gente trazer uma bobagem. A gente estava se preparando para entrar, a Nicole perguntou, você escolheu menino? Eu falei, o primeiro eu escolhi menino, o segundo eu não escolhi, mas eu já sabia que a maior chance era vir menino, por quê? A esmagadora maioria, quer adotar menina, branca, com menos de 1 ano, sem nenhuma doença, que a mãe não seja drogadita, ou seja, não tenha sido usuária, que a mãe não tenha doença. Essa criança, assim, ela não existe no Brasil. Ela não existe no sistema de adoção. Não tem essa menina. Sim. Então, essa pessoa vai ficar 10 anos, talvez nunca consiga encontrar essa criança. Porque o perfil das crianças que estão aptas à adoção, ou seja, já passaram por aquele processo que eu falei, adiantei um pouco, que é dessa perda do poder familiar, essa mãe que foi destituída do poder é uma mãe que é usuária de droga, é uma mãe que é moradora de rua, é uma mãe que sofreu violência, que replicou essa violência, é a criança preta, e aí esse número, por que está sobrando? Porque a adoção é um encontro de pais e filhos. A adoção não é eu vou lá e vou pegar essa criança. Não, é um encontro. Que eu pretendo? Que criança que tem? E é esse encontro. Então, que criança que está lá? Está lá adolescente, está lá criança doente. Então, 54% das crianças aptas são meninos. E 24% só aceitam meninas. 29% dessas crianças são brancas, ou seja, 70% das crianças são pretas. Só que 32% dos pretendentes não aceitam pretos. 32% só aceitam brancos. Está lá, público lá no sistema. 20% das crianças que estão lá têm algum tipo de doença. 65% dos pais não aceitam a criança com absolutamente nenhuma doença. E aí eu estou falando do seguinte, uma mãe HIV
porque o cadastro ele também é muito amplo. Então, quando você vai se cadastrar, se habilitar, né, o termo correto é habilitação para adoção, você preenche uma série de coisas e aí tenho lá minhas críticas sobre isso que eu acho que não cabe aqui, mas você escolhe. Então, a mãe HIV positivo e a criança HIV negativo, você aceita? Não aceito. Ainda não? Não aceito. Você aceita doença leve? Ah, o que vai ser doença leve? Ah, não vai ser bronquite. Quer dizer, vira uma coisa que se você tem um filho, aí o Felipe pode colaborar aqui. Você tem um filho, você não sabe se ele tem asma, se ele tem bronquite, se ele tem... e tem histórias realmente horrorosas, assim, de é vesgo, eu não quero. Então, e aí o problema da idade que você falou, que é, acho que o mais gritante de todos, que é 50% dos pretendentes querem crianças menores de 4 anos. E das crianças disponíveis, somente 14%. E aí também tem todas as suas questões, porque esse processo de perda do poder familiar também é demorado, é um processo judicial. E aí até fazer uma correção um pouco técnica do texto inicial sobre a adoção, o direito da criança e do adolescente, garantido pela Constituição e pelo ECA, é ser mantido em sua família de origem. A garantia da lei é que a criança, não é que a criança seja abrigada ou que ela tenha uma família. A lei prevê, ela idealmente deve ser mantida em sua família de origem. Então, a adoção tem que ser exceção, ela é exceção. Mas, no Brasil, ela vira... É exagero vira regra, mas quase regra. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho aqui 36 mil casais que estão querendo, ou pessoas, solteiros, enfim. É mais... não posso falar que é mais fácil, mas assim, vira quase regra a adoção. Mas a adoção tem que ser uma exceção. Sim. Falei demais. Falou o suficiente, eu diria. E a juventude também, para a gente fechar o programa de hoje, sabe o que quer para as cidades. A gente está discutindo o que é ideal para a juventude, mas a juventude, talvez sem dados, sem números, sem questões técnicas, mas ela sente o que ela quer e o que é bom para ela. Um outro estudo do Unicef ouviu 1.074 jovens do Rio de Janeiro sobre as vivências deles na capital fluminense. Eu citei um trechinho dessa pesquisa agora há pouco, no primeiro bloco. As maiores cobranças dos adolescentes foram relacionadas a melhorias na mobilidade urbana, na disponibilidade da tecnologia, principalmente no auxílio ao uso da internet, sobre isso que nós falamos. Outro problema relatado foi a discriminação citada pelos jovens como um fator que impactou oportunidades de trabalho e de acesso à educação. A falta de empregos também foi relatada, mas a segurança foi o maior desafio apontado pelos jovens cariocas. 72% disseram que não se sentem totalmente seguros nos territórios onde eles vivem. 27% relataram que tiveram perdas de amigos ou familiares e 36% já tiveram medo de perder a própria vida. A gente sabe o que é bom pra gente, talvez não na medida correta, mas a gente sabe o caminho a ser seguido. Tem dados, tem levantamentos, tem pesquisas, falamos muito sobre isso aqui. E eu queria falar mais, mas infelizmente o tempo acabou e eu agradeço muito a participação de vocês. Obrigada, viu? Obrigada. Obrigado. Agradece. Nossa, foi ótimo. Prazer. Que bom, prazer. que bom que vocês gostaram também. A você que esteve conosco, gostaram? A gente espera que sim. Muito obrigada pela audiência e pela companhia. E até a próxima. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.